A reunião familiar de domingo na casa dos meus pais sempre foi sagrada. Desde que éramos crianças, meu pai fazia questão de nos reunir ao redor da grande mesa de madeira maciça para discutir os negócios da família. A Móveis Silva era o orgulho do meu pai, Fernando, que começou fabricando cadeiras em uma pequena garagem há 30 anos e transformou o negócio em uma das maiores fábricas de móveis planejados da região. Naquele domingo específico, o clima estava diferente. Meu irmão mais velho, Ricardo, havia convocado uma reunião de emergência. Aos 35 anos, ele já ocupava o cargo de diretor executivo da empresa, enquanto eu, Luísa, aos 28, ainda lutava para provar meu valor como gerente de desenvolvimento de produtos. Precisamos cortar custos, anunciou Ricardo, enquanto meus pais e minha cunhada Daniela observavam em silêncio. Nossos lucros caíram 20% no último trimestre. Meu coração acelerou. Há meses eu vinha alertando sobre a necessidade de modernizarmos nossa linha de produtos, de investirmos em design sustentável, uma tendência crescente no mercado. Mas Ricardo sempre descartava minhas ideias como devaneios de quem não entende o verdadeiro mercado. Tenho uma proposta. Continuei, reunindo coragem. Podemos reduzir custos e aumentar nossa relevância apostando em materiais sustentáveis. Fiz uma pesquisa de mercado detalhada e... Abri meu laptop para mostrar minha apresentação, fruto de 3 meses de trabalho intenso. Ricardo nem sequer olhou para a tela. Bateu na mesa com força, fazendo tremer as xícaras de café. Já chega desses seus projetos mirabolantes, Luísa. Os olhos dele queimavam de irritação. Enquanto você desperdiçava tempo com essas pesquisas, deixou de acompanhar a produção da linha executiva, que teve 3 reclamações de qualidade no mês passado. Mas eu avisei que aquele fornecedor de dobradiças não era confiável. Tentei argumentar, sentindo todos os olhares sobre mim. Está nos relatórios que entreguei. Relatórios que ninguém tem tempo para ler. Ricardo levantou-se, caminhando ao redor da mesa. Sabe qual é o seu problema, Luísa? Você vive no mundo das ideias, mas não tem capacidade para o mundo real dos negócios. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Meu pai, a quem eu sempre admirei pela firmeza e sabedoria, apenas abaixou a cabeça, evitando meu olhar. Minha mãe apertou o guardanapo entre os dedos, visivelmente desconfortável. Nem mesmo minha cunhada, que geralmente mediava nossos conflitos, disse uma palavra. Ricardo, meu pai finalmente falou, sua voz cansada. Não precisamos discutir assim. Não, pai. É hora de tomarmos decisões difíceis. Ricardo voltou a se sentar, agora com uma pasta que retirou da maleta ao lado da cadeira. A empresa não pode mais sustentar 2 diretores com visões tão diferentes. Um de nós precisa assumir o controle completo. Ele empurrou um documento em minha direção. Era uma proposta de compra da minha parte na empresa. 25% das ações que recebi quando completei 25 anos. Assim como Ricardo recebeu aos 25. E minha irmã Camila, que optou por seguir carreira médica em outro estado. O valor oferecido era absurdamente baixo. Menos da metade do que valiam minhas ações. Isso é um insulto, sussurrei, incrédula. É uma oportunidade, corrigiu Ricardo. Você nunca teve o tino comercial necessário. Isso é comprovado pelos números. Seu setor é o menos rentável há 3 anos consecutivos. Porque você nunca permitiu que implementássemos as inovações que propus. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Chega! Ricardo bateu novamente na mesa. É exatamente por isso que não podemos continuar assim. Sua teimosia está levando a empresa à ruína. Olhei para meu pai esperando que ele intervisse, que reconhecesse o valor das minhas ideias como sempre fez quando éramos crianças. Mas ele apenas suspirou. Luísa, disse finalmente. Seu irmão tem razão sobre um ponto. Não podemos continuar divididos. Talvez seja melhor aceitar a proposta e buscar seu caminho em outro lugar. As palavras me atingiram como um golpe físico. 28 anos sendo a filha que sempre tentou inovar, sempre respeitou as tradições da família, sempre acreditou no potencial da empresa que meu pai construiu com tanto suor.
E agora, com uma única frase, ele escolhia Ricardo. Minha mãe tentou tocar meu braço, mas recuei. Luísa, querida. Não, interrompi, guardando o laptop com mãos trêmulas. Está tudo bem. Finalmente está claro para mim. Ricardo sorriu. Aquele sorriso de superioridade que eu conhecia desde a infância, quando ele ganhava os melhores presentes, a maior atenção, o quarto maior. Vou precisar de tempo para analisar essa proposta, disse, tentando manter a dignidade. Você tem uma semana, respondeu Ricardo, frio como sempre. A empresa não pode esperar mais. Levantei-me, deixando intocado o almoço que minha mãe havia preparado com tanto carinho. Meu prato favorito, feijoada, como um presságio do que ela já sabia que aconteceria. Antes de sair, olhei uma última vez para a fotografia na parede da sala. Nosso primeiro galpão, meu pai, minha mãe, Ricardo e eu, ainda criança, segurando uma miniatura de cadeira que eu mesma havia montado. Sabe, Ricardo, disse parada à porta. Você pode ter herdado o controle da empresa, mas não herdou a visão do pai. Ele construiu algo do zero, com coragem para inovar. Você só sabe administrar o que já existe. Saí antes que as lágrimas me traíssem, com as palavras de Ricardo ainda ecoando nos meus ouvidos. Você não tem capacidade para o mundo real dos negócios. Naquele momento, com o coração partido e a dignidade ferida, eu ainda não sabia que aquela humilhação seria apenas o começo da minha verdadeira jornada. A proposta de Ricardo queimava em minha mesa como um objeto amaldiçoado. Por uma semana, evitei todos os telefonemas da família enquanto contemplava meu futuro. O valor oferecido era insultante, mas suficiente para me manter por alguns meses enquanto buscava um novo rumo. Na véspera do prazo final, enquanto esvaziava minha sala na empresa sob os olhares curiosos dos funcionários, recebi uma visita inesperada. Henrique Mendes, um senhor de quase 70 anos, fornecedor de madeiras especiais para a Móveis Silva há mais de 2 décadas, bateu discretamente na porta entreaberta. Soube que está de saída, disse ele com aquele sotaque característico do interior. Uma pena. Você sempre foi a única que entendia de qualidade. Sorri sem graça, colocando meus livros de design em uma caixa de papelão. Obrigada, seu Henrique. Mas parece que entender de qualidade não é suficiente nesta empresa. O velho marceneiro olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhos, e fechou a porta. De seu bolso, retirou um pequeno cartão desgastado. Você se lembra da minha sobrinha? Aquela que trabalhava comigo antes de se mudar para o exterior? Assenti, vagamente recordando uma moça quieta que acompanhava Henrique em algumas entregas. Ela está voltando ao Brasil. Montou uma operação interessante na Alemanha, estudou tecnologias que ainda nem chegaram por aqui. Henrique empurrou o cartão em minha direção. Ela anda procurando uma sócia que entenda do mercado brasileiro, alguém com visão. Peguei o cartão confusa. Nele, apenas um endereço em um distrito industrial da cidade vizinha e um número de telefone. O que exatamente ela faz? Perguntei intrigada. Isso. Henrique sorriu de maneira enigmática. É algo que você precisará descobrir pessoalmente. Só posso dizer que tem a ver com seu projeto de sustentabilidade que seu irmão rejeitou no ano passado. Franzi a testa, surpresa. Como você sabe sobre isso? Trabalho com madeira há 50 anos, minha jovem. Reconheço uma boa ideia quando vejo uma. E também reconheço quando alguém está sendo impedido de brilhar. Ele caminhou até a porta, parando por um momento. Sabe o que seu pai me disse quando iniciou a empresa? Henrique, no negócio de móveis, quem olha apenas para a madeira de hoje nunca verá a floresta de amanhã. Pensei que você deveria saber disso. Após sua saída, fiquei olhando para o simples cartão em minhas mãos. O que Henrique estava sugerindo? E como ele sabia dos meus projetos rejeitados? No dia seguinte, com a indenização depositada em minha conta, aceitei a proposta de Ricardo após negociar um valor um pouco melhor. Dirigi até o endereço no cartão. Era um galpão aparentemente abandonado em uma área industrial em desenvolvimento. Quase desisti,
pensando que talvez fosse apenas a tentativa bem intencionada de Henrique para me animar. Mas então notei uma pequena campainha discreta ao lado da porta de metal. Após alguns segundos de hesitação, apertei o botão. A porta foi aberta por uma mulher aproximadamente da minha idade, com olhos vivos e curiosos. Luísa Silva? Ela perguntou, estendendo a mão. Sou Andréa Mendes. Meu tio me falou muito sobre você. O interior do galpão estava longe de abandonado. Equipamentos que eu nunca havia visto antes ocupavam o espaço organizado. Painéis de um material que parecia madeira, mas com textura diferente, estavam dispostos em amostras na parede. Isso é... Comecei a perguntar, tocando um dos painéis, maravilhada com a qualidade. Madeira reconstituída de alta densidade, produzida a partir de resíduos agrícolas, explicou Andréa. Zero desmatamento, resistência superior às madeiras tradicionais usadas em móveis planejados e custo de produção 30% menor. Meu coração acelerou. Era exatamente o tipo de material que eu havia pesquisado para implementar na Móveis Silva. Um material que Ricardo descartou como fantasia de ambientalista. Estou montando a primeira fábrica na América Latina, continuou Andréa. A tecnologia é alemã, mas precisamos adaptá-la ao mercado brasileiro. Precisamos de alguém que conheça design de móveis, que entenda as necessidades locais. Por que eu? Perguntei, ainda processando tudo aquilo. Existem designers mais experientes, executivos com carteira de clientes. Andréa sorriu, abrindo uma pasta sobre a mesa. Para minha surpresa, lá estava uma cópia do projeto que apresentei à diretoria da Móveis Silva há quase 2 anos. Um projeto para uma linha completa de móveis sustentáveis, com estimativas de custo, projeções de mercado e até protótipos em escala. Porque ninguém mais teve a visão de criar isto, respondeu Andréa. Meu tio me enviou seu projeto meses atrás. Foi o que me convenceu a trazer a tecnologia para o Brasil. Fiquei sem palavras. O projeto que meu próprio irmão e pai rejeitaram como inviável havia inspirado um investimento de milhões. Há algo mais que você deveria ver, disse Andréa, conduzindo-me a um pequeno escritório nos fundos do galpão. Na parede, um quadro emoldurado, uma reportagem de jornal de quase 30 anos atrás. A manchete dizia: Jovens marceneiros revolucionam o mercado local com técnica inovadora. Na foto, reconheci imediatamente meu pai. Muito mais jovem ao lado de Henrique Mendes, ambos sorrindo em frente a uma pequena oficina. Meu tio me contou que foram sócios no início, disse Andréa, antes que seu pai seguisse sozinho com a Móveis Silva. Esta reportagem é sobre a primeira técnica de acabamento que eles desenvolveram juntos. Uma técnica que seu pai, digamos, levou consigo quando se separaram. A revelação me atingiu como um raio. Meu pai nunca havia mencionado uma sociedade anterior. A história oficial sempre foi que ele havia começado sozinho, na garagem de casa. Por que você está me contando isso? Perguntei, confusa com a relevância daquela informação antiga. Andréa cruzou os braços, seu olhar agora sério. Porque quero que entenda que sei reconhecer valor onde outros não veem. E porque acredito que você mereça uma segunda chance, assim como meu tio mereceu quando perdeu tudo na separação com seu pai. Naquele momento, enquanto observava os equipamentos revolucionários, as amostras perfeitas e a história esquecida na parede, compreendi que havia encontrado não apenas uma oportunidade de negócio, mas uma chance de reescrever o legado da minha família. Um legado aparentemente construído sobre segredos que eu nunca imaginei existirem. O cartão aparentemente simples que seu Henrique me entregou escondia muito mais do que um endereço. Escondia a semente da minha redenção profissional e, talvez, a chave para entender o verdadeiro início da história da Móveis Silva. A proposta de Andréa era tão audaciosa quanto tentadora. Tornaria-me sócia minoritária da recém-formada Ecomóveis Brasil, com a possibilidade de aumentar minha participação conforme trouxesse resultados. O investimento inicial? Praticamente toda a indenização que recebi de Ricardo. É arriscado, admitiu Andréa,
enquanto caminhávamos pela fábrica ainda em montagem. Mas todo negócio revolucionário começa assim. Assinei o contrato na mesma semana. Meus pais tentaram me contatar diversas vezes, provavelmente preocupados com meu sumiço repentino. Mas eu precisava de distância. Cada ligação perdida de meu pai era uma lembrança dolorosa de sua escolha por Ricardo. Os primeiros meses foram de trabalho intenso e aprendizado constante. Enquanto a Móveis Silva operava com métodos tradicionais, na Ecomóveis aprendíamos a trabalhar com tecnologias que raramente eram mencionadas nas faculdades brasileiras de design de móveis. Na Alemanha, fabricantes levam sustentabilidade a sério, explicava Andrea durante nossas intermináveis noites de planejamento. Não é marketing, é o futuro do negócio. Dormia poucas horas por noite. Em meu pequeno apartamento alugado, vendi o antigo para investir mais na empresa, os protótipos e amostras ocupavam cada centímetro disponível. As paredes brancas desapareceram sob desenhos técnicos e esquemas de produção. 6 meses depois do início, concluímos nossa primeira linha, uma coleção de móveis modulares para escritórios, feitos inteiramente de materiais reciclados e madeira de origem certificada. O design era minimalista, funcional e absolutamente diferente do estilo tradicional da Móveis Silva. Andrea lidava com a produção e tecnologia, enquanto eu mergulhava no design e marketing. Combinávamos perfeitamente como sócias, cada uma com suas forças. Nosso primeiro grande obstáculo surgiu quando tentamos entrar no mercado. Os grandes varejistas, todos parceiros de longa data da Móveis Silva e empresas similares, nos receberam com desconfiança. Em uma das reuniões de apresentação, reconheci o comprador como um antigo contato da época em que trabalhava com meu pai. "Conheço seu trabalho, Luísa", disse ele desconfortável. "Mas entenda, temos acordos comerciais estabelecidos. Seu irmão não ficaria feliz em nos ver comercializando produtos de uma concorrente criada por sua própria irmã. Percebi que precisaríamos ser criativos. Se os canais tradicionais estavam fechados para nós, abriríamos nossos próprios caminhos. E se atacarmos diretamente o consumidor final?" Sugeria a Andrea uma noite, enquanto calculávamos quanto tempo mais nosso capital duraria sem vendas significativas. Escritórios de arquitetura são nosso público ideal. Estão sempre buscando soluções inovadoras para apresentar a seus clientes. Foi assim que nasceu nossa estratégia. Em vez de buscar grandes varejistas, montamos um showroom minimalista e elegante, e começamos a fazer visitas personalizadas a escritórios de arquitetura e design de interiores. A princípio, apenas 3 arquitetos aceitaram conhecer nosso produto. Mas quando viram a qualidade, a sustentabilidade comprovada e, principalmente, a exclusividade que oferecíamos, o interesse cresceu. Um desses primeiros arquitetos, Clara Monteiro, se tornaria nossa maior defensora. Especializada em projetos corporativos para startups e empresas de tecnologia, ela encontrou em nossos móveis a solução perfeita para clientes que valorizavam inovação e responsabilidade ambiental. "Vocês resolveram um problema que eu nem sabia que tinha", admitiu ela após nossa apresentação. "Meus clientes estão sempre pedindo soluções sustentáveis, mas até agora as opções eram limitadas ou superficiais." Com o endosso de Clara, conseguimos nossas primeiras vendas significativas, o mobiliário completo para a nova sede de uma fintech em expansão. O projeto nos deu visibilidade e, mais importante, o capital necessário para continuar crescendo. Durante 18 meses, mantive-me completamente afastada do radar da minha família. Mudei de número de telefone e pedi aos poucos amigos em comum que não comentassem sobre meus novos empreendimentos. Não por vergonha, mas por estratégia. Queria ter uma operação consolidada antes que Ricardo descobrisse minha nova empreitada e tentasse minar meus esforços. O trabalho era extenuante. Acordava às 5 da manhã todos os dias, muitas vezes após apenas 4 horas de sono. Pegava 3 ônibus para chegar à fábrica na cidade vizinha. Ainda não podíamos nos dar ao luxo de uma sede mais central ou um carro da empresa.
Voltava muitas vezes após as 10 da noite, com as mãos calejadas de manipular protótipos e a mente fervilhando de novas ideias. Nos finais de semana, quando a maioria dos jovens de minha idade aproveitava para descansar, eu visitava feiras de design, estudava publicações internacionais e pesquisava tendências de mercado. Cada momento livre era uma oportunidade para aprender algo novo que pudesse aplicar à nossa empresa nascente. No aniversário de 1 ano da Ecomóveis, tivemos nossa primeira grande conquista. Fomos selecionados para um programa de aceleração focado em negócios sustentáveis. O programa incluía mentoria com executivos experientes, networking com potenciais investidores e, o mais importante, visibilidade nacional. Foi durante esse programa que conheci Matheus Fontes, um experiente executivo que havia dirigido uma das maiores redes varejistas de móveis do país antes de se aposentar para mentorar empresas iniciantes. Seu modelo de negócio é brilhante, disse ele após analisar nossa operação. Mas vocês estão crescendo muito lentamente porque ainda pensam pequeno. Não temos capital para pensar grande, argumentei, frustrada com a limitação que nos impedia de acelerar a produção. Capital não é apenas dinheiro, respondeu Matheus. É credibilidade, é rede de contatos, é conhecimento estratégico. E isso eu posso oferecer. Com a mentoria de Matheus, refinamos nossa estratégia. Mantivemos o foco em arquitetos e designers, mas expandimos para o mercado corporativo das grandes empresas, com compromissos ambientais. Empresas multinacionais que precisavam demonstrar práticas sustentáveis em seus relatórios anuais se tornaram nosso público-alvo. O momento de virada veio quando vencemos uma concorrência para mobiliar o novo escritório verde de uma gigante do setor de tecnologia. O projeto, amplamente divulgado na mídia especializada, colocou a Ecomóveis no mapa da inovação sustentável. De repente, arquitetos e empresas que antes nos ignoravam, agora ligavam interessados em conhecer nossos produtos. Em 2 anos, passamos de 3 funcionários para uma equipe de 25 pessoas. Nosso faturamento, inicialmente tímido, alcançou cifras que me fariam tremer as pernas em outros tempos. A fábrica, antes um pequeno galpão improvisado, agora ocupava um espaço 3 vezes maior, com equipamentos de ponta e um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Enquanto isso, através de contatos em comum no mercado, recebia notícias esporádicas sobre a Móveis Silva. Ricardo mantinha o rumo tradicional da empresa, resistindo às mudanças do mercado e perdendo gradualmente participação para concorrentes mais inovadores, embora ainda não para nós, já que operávamos em um nicho diferente. Em uma tarde particularmente agitada, recebi um telefonema inesperado. Era minha mãe, após quase 3 anos de distância. Luísa. Sua voz estava embargada. Seu pai teve um infarto leve. Ele está estável, mas gostaria muito de vê-la. Meu coração apertou. Apesar da mágoa, nunca deixei de amar meus pais. Prometi visitá-los no dia seguinte. Antes de desligar, minha mãe acrescentou. Ele viu a reportagem sobre sua empresa na revista de negócios. Está orgulhoso de você. Na manhã seguinte, vestindo um terno elegante, muito diferente das roupas simples que usava quando saí da Móveis Silva, dirigi meu carro novo até o hospital. No caminho, refleti sobre minha jornada silenciosa de superação. Em 3 anos, transformei a rejeição em motivação, aprendi uma nova indústria, estabeleci uma empresa promissora e, mais importante, provei para mim mesma que tinha não apenas capacidade, mas visão para o mundo dos negócios. O destino, porém, tinha uma surpresa aguardando. Ao chegar ao hospital, descobri que não apenas meus pais estariam presentes, mas também Ricardo, aparentemente ignorando meu pedido para uma visita privada. O confronto que eu havia evitado por 3 anos finalmente aconteceria, e em um momento que eu não poderia ter previsto. O que eu não sabia naquele momento é que minha visita ao hospital não seria apenas uma reconciliação familiar, mas o catalisador para o próximo capítulo de nossa história empresarial. O corredor do hospital parecia interminável enquanto caminhava em direção ao quarto 307, onde meu pai estava internado. Ajustei nervosamente o broche dourado em formato de folha.
símbolo da Ecomóveis, em meu blazer azul marinho, e respirei fundo. Ao entrar no quarto, a primeira pessoa que vi foi minha mãe, que se levantou imediatamente para me abraçar. Seus olhos estavam marejados, mas havia um sorriso genuíno em seu rosto cansado. Filha, ela sussurrou, apertando-me com força. Meu pai estava sentado na cama, parecendo menor e mais frágil do que em minhas lembranças. Seu rosto iluminou-se quando me viu. Luísa, ele estendeu a mão trêmula em minha direção. Que bom que veio. Foi então que notei Ricardo, postado junto à janela como um sentinela silencioso. Nossos olhares se cruzaram brevemente e pude perceber uma mistura de surpresa e algo que não consegui identificar em seus olhos. Admiração relutante, talvez? Ele parecia mais velho, com fios grisalhos nas têmporas e linhas de preocupação ao redor dos olhos que não estavam lá 3 anos antes. Olá, Ricardo! Cumprimentei com educada distância. Luísa! Ele respondeu com um aceno contido. Por alguns minutos conversamos amenidades, sobre o tratamento de meu pai, sobre como minha mãe estava enfrentando a situação. Evitamos cuidadosamente o assunto dos negócios, como dançarinos desviando de um abismo no centro da pista. Precisamos conversar sobre a empresa, meu pai finalmente disse, quebrando o pacto silencioso. Este susto me fez perceber que não posso adiar decisões importantes. Ricardo ajeitou-se, visivelmente desconfortável. Pai, o médico disse para evitar assuntos estressantes. E o que poderia ser mais estressante do que deixar questões mal resolvidas? Meu pai rebateu com um lampejo de sua antiga firmeza. Luísa, vi a reportagem sobre a Ecomóveis na revista Empreendedor. Por que não me contou sobre seu sucesso? A pergunta pairou no ar, carregada de tantos subtextos não ditos. Por que eu contaria? Ele havia escolhido Ricardo. Ele havia me deixado sair da empresa da família sem lutar por mim. Precisava fazer isso sozinha. Respondi finalmente, escolhendo cuidadosamente as palavras. Provar para mim mesma que podia. E provou. Meu pai assentiu, um brilho de orgulho em seus olhos cansados. A matéria diz que vocês estão revolucionando o setor com materiais sustentáveis. Exatamente o que você propôs para a Móveis Silva. Ricardo pigarreou, ajustando a gravata como sempre fazia quando se sentia acuado. As condições de mercado eram diferentes na época. Tomamos decisões baseadas nos dados disponíveis. Algo naquela frase, a facilidade com que ele se esquivava da responsabilidade, acendeu uma faísca dentro de mim. 3 anos de trabalho silencioso, de noites sem dormir. De construir do zero o que poderia ter sido construído dentro da empresa da família. Tudo porque ele não soube enxergar além do imediato. E como estão os negócios agora, Ricardo? Perguntei, mantendo o tom casual, embora meu coração batesse acelerado. Ouvi dizer que a Móveis Silva perdeu 3 contas corporativas importantes no último trimestre. O rosto dele endureceu. Flutuações de mercado, estamos nos adaptando. Como sempre fizemos, acrescentou meu pai, olhando alternadamente para nós dois. Então, para minha surpresa, ele pediu: Luísa, mostre para seu irmão o que você construiu. Ele não acreditou quando contei sobre a matéria. Hesitei por um instante, mas então peguei meu tablet da bolsa. Com alguns toques, abri o catálogo digital da Ecomóveis e o slideshow de nossos projetos mais recentes. Passei o tablet para Ricardo, observando atentamente sua reação enquanto ele deslizava as imagens. Vi o exato momento em que a realização o atingiu, o momento em que ele compreendeu a escala do que eu havia construído. Seus olhos se arregalaram levemente ao passar pelas fotos do nosso showroom de 500 microsmóis, dos projetos para multinacionais, das reportagens em revistas internacionais. Impressionante, ele murmurou a contragosto. Não imaginava que tivesse crescido tanto. Na verdade, interviu minha mãe, surpreendendo-me. Há mais que você não sabe, Ricardo. Ela olhou para meu pai, que assentiu, autorizando-a a continuar. Recebemos uma proposta de compra pela Móveis Silva na semana passada. Da Elegance Design.
A Elegance Design era o segundo maior grupo de móveis de luxo do país, conhecido por adquirir marcas tradicionais e revitalizá-las. Ricardo empalideceu. Como assim? Por que não me contaram? Íamos contar na reunião de diretoria da próxima semana, respondeu meu pai. Mas este contratempo médico acelerou as coisas. E por que estamos discutindo isso na frente dela? Ricardo apontou para mim, sua compostura começando a rachar. Ela não faz mais parte da empresa. Ela ainda possui 5% das ações, explicou meu pai. Ações preferenciais que você não pôde comprar porque estavam em um fundo que criei quando ela nasceu. Esta era uma informação nova para mim. Nas negociações com Ricardo, ele havia comprado apenas minhas ações ordinárias. Nunca soube dessas ações preferenciais. Além disso, continuou meu pai, agora olhando diretamente para mim, a Elegance Design está particularmente interessada em uma potencial parceria com a Ecomóveis como parte do acordo. Aparentemente, eles acreditam que a combinação de tradição da Móveis Silva com a inovação sustentável da sua empresa seria, como eles disseram, um case perfeito de revitalização de marca tradicional. O quarto de hospital de repente pareceu pequeno demais. A proposta que meu pai acabara de revelar era bombástica. A possibilidade de reunir novamente as duas empresas, mas desta vez com minha visão de sustentabilidade como elemento central, não marginal. Isso é um absurdo. Ricardo levantou-se, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Não podemos sequer considerar vender a empresa da família para concorrentes. Não são apenas concorrentes, corrigi calmamente. A Elegance se especializa em preservar o legado das marcas que adquire, apenas modernizando-as. E a Móveis Silva precisa se modernizar, Ricardo. Você sabe disso. E o que você sabe sobre a Móveis Silva atual? Ele rebateu, a voz subindo uma oitava. Você nos abandonou há 3 anos. Eu fui expulsa, corrigi, mantendo a voz controlada. Por você. Com as exatas palavras, você não tem capacidade para o mundo real dos negócios. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe cobriu a boca com a mão, e meu pai fechou os olhos brevemente, como se a lembrança daquela reunião familiar ainda o machucasse. E então? Continuei, agora sentindo uma calma surpreendente. Passei os últimos 3 anos provando exatamente o contrário. A Ecomóveis cresceu 200% no último ano. Temos uma lista de espera de clientes. Estamos expandindo para 2 novas unidades no próximo trimestre. Tirei um envelope de minha pasta e o coloquei na mesa de cabeceira do hospital. Este é o relatório completo de avaliação da minha empresa, feito pela mesma consultoria que a Elegance Design contratou. Você vai notar que nosso valor de mercado já é quase metade do valor da Móveis Silva, uma empresa com 3 décadas a mais de história. Ricardo pegou o envelope com dedos rígidos, sem abri-lo. O que exatamente você quer, Luísa? Perguntou ele finalmente. Um enfermeiro entrou naquele momento, anunciando que era hora dos remédios de meu pai e que precisávamos dar espaço para os procedimentos. Foi um timing perfeito, quase cinematográfico. O que eu quero? Repeti, pegando minha bolsa e preparando-me para sair. Convido todos vocês para um jantar em minha casa no próximo sábado, às 19 horas. Lá discutiremos o futuro da Móveis Silva e da Ecomóveis, adequadamente. Inclinei-me para beijar a testa de meu pai. Descanse, pai. Logo você estará em casa. Ao sair do quarto, pude sentir o olhar de Ricardo queimando em minhas costas. O cenário estava montado. O momento perfeito para a revelação que eu havia planejado inconscientemente durante 3 anos de trabalho silencioso. O jantar de sábado seria mais que uma reunião familiar ou empresarial. Seria o palco para minha maior jogada estratégica, o momento em que 3 anos de determinação silenciosa culminariam em uma reviravolta que nenhum deles poderia prever. Meu apartamento, localizado no último andar de um edifício contemporâneo no centro financeiro da cidade, refletia perfeitamente o que me tornei nos últimos 3 anos. Decorado com peças exclusivas da Ecomóveis, o espaço combinava funcionalidade, estética minimalista e, claro, materiais sustentáveis.
Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade que cresci vendo da janela da fábrica de meu pai. Para o jantar, contratei um chefe que criou um menu refinado, mas sem ostentação, assim como minha empresa. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde as flores discretas até a iluminação que destacava sutilmente os móveis de design premiado que agora produzíamos. Às 18h45, a campainha tocou. Era Andrea, minha sócia, que eu convidara estrategicamente para chegar antes dos outros. "Tem certeza disso?" perguntou ela, enquanto ajustava algumas pastas sobre a mesa de centro, feita de madeira de demolição. "Podemos simplesmente recusar a proposta da Elegance e seguir nosso próprio caminho." "Não é sobre a proposta da Elegance", respondi, verificando uma última vez os documentos que separamos. "É sobre corrigir o curso da história." Às 19h, pontualmente, meus pais chegaram. Meu pai, ainda recuperando-se, parecia melhor, embora uma nova fragilidade em seus movimentos me lembrasse do susto recente. Minha mãe segurava seu braço com aquela mistura de proteção e dependência que sempre caracterizou o relacionamento deles. "Sua casa é linda, filha", comentou minha mãe, olhando ao redor com admiração. "E estes móveis são todos ecomóveis", completei orgulhosa. "Inclusive aquela mesa de jantar. Foi nosso primeiro design a ganhar um prêmio internacional." Meu pai tocou a superfície da mesa da sala, analisando o acabamento com olhos experientes. "Extraordinário! Este acabamento é diferente de tudo que já vi. É uma técnica alemã que adaptamos para matérias-primas brasileiras", explicou Andrea, aproximando-se para cumprimentá-los. "Prazer em conhecê-los pessoalmente. Sou Andrea Mendes." "Mendes?" Meu pai franziu o senho, como se tentasse recordar algo. "Você é parente de Henrique Mendes?" Antes que Andrea pudesse responder, a campainha tocou novamente. Ricardo havia chegado, trazendo a esposa Daniela. Ele vestia um terno escuro impecável, como se viesse para uma reunião de negócios, o que de certa forma era verdade. Após as apresentações e alguns minutos de conversa superficial regada a prosecco, passamos à mesa de jantar. Enquanto o primeiro prato era servido, mantive a conversa em temas neutros. A recuperação de meu pai, notícias da família, elogios à decoração. Foi durante o prato principal que Ricardo finalmente abordou o assunto que todos aguardavam. "Então, Luísa", ele começou cortando metodicamente o filé ao molho de ervas. "Você nos reuniu aqui para discutir a proposta da Elegance Design?" "Na verdade", respondi calmamente, "a proposta da Elegance é apenas parte do que precisamos discutir." Fiz um gesto para Andrea, que assentiu discretamente. "Mas antes gostaria que todos conhecessem melhor a história da Ecomóveis." Peguei meu tablet e o posicionei no centro da mesa. Com alguns toques, iniciei uma apresentação. A Ecomóveis começou há pouco mais de 3 anos, com um investimento inicial de menos de R$1 milhão. As imagens do galpão vazio surgiram na tela. Este foi nosso primeiro espaço, que alugamos por um valor simbólico porque ninguém queria aquela área industrial abandonada. As fotos avançaram, mostrando a evolução da empresa, os primeiros protótipos, a chegada dos equipamentos, os primeiros funcionários. No primeiro ano, lutamos para conseguir financiamento. Nenhum banco acreditava que móveis sustentáveis poderiam competir com o mobiliário tradicional. Sorri para Andrea. Mas encontramos investidores que compartilhavam nossa visão. Ricardo se remexeu na cadeira, visivelmente impaciente com o que provavelmente considerava uma exibição de vaidade da minha parte. "Isso é fascinante, mas..." "No segundo ano", continuei, ignorando sua tentativa de interrupção, "desenvolvemos nossa tecnologia proprietária de tratamento de materiais reciclados." A tela mostrou o laboratório e os testes de resistência. "Esta tecnologia agora está patenteada em 12 países." As imagens avançaram, mostrando a fábrica atual, 3 vezes maior que o galpão original, e os showrooms elegantes em 2 capitais. No ano passado, faturamos R$28 milhões. Este ano, projetamos ultrapassar os 45 milhões.
Ricardo engoliu em seco. Mesmo para alguém acostumado com os números da Móveis Silva, eram valores impressionantes para uma empresa tão jovem. O que nos traz? Disse, voltando-me para meu pai. A recente avaliação da Ecomóveis. Andréia, você poderia... Minha sócia deslizou uma pasta na direção do meu pai. A consultoria financeira Golden Partners avaliou a Ecomóveis em 85 milhões de reais. Como podem ver no relatório, este valor considerou nossa carteira de clientes, ativos, patentes e, principalmente, potencial de crescimento. Meu pai abriu a pasta com mãos levemente trêmulas e examinou os números, enquanto Ricardo se inclinava para ver o documento. Isso é... Meu pai começou impressionado. Impossível, completou Ricardo. Nenhuma empresa do setor atinge esse valor em apenas 3 anos. Na verdade, interveio Andréia, já tivemos 3 ofertas de aquisição nos últimos 6 meses. A maior delas, de 95 milhões. Recusamos todas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana. Ricardo parecia estar processando as informações, recalculando mentalmente tudo o que sabia, ou pensava saber, sobre mim e minhas capacidades. Por que está nos mostrando isso agora? Perguntou minha mãe, sempre perspicaz. Troquei um olhar com Andréa antes de responder. Porque chegou a hora de unir pontas soltas, tanto do passado quanto do futuro. Levantei-me e caminhei até um aparador, de onde retirei um quadro emoldurado. A mesma reportagem antiga que Andréa me mostrara há 3 anos, sobre a parceria inicial entre meu pai e Henrique Mendes. Pai! Disse, colocando o quadro na mesa. Você nunca nos contou sobre seu primeiro sócio. O rosto dele empalideceu ligeiramente. Isso foi há muito tempo, murmurou. Éramos jovens, tínhamos visões diferentes. Visões diferentes? Andréa perguntou com um sorriso contido. Ou será que meu tio Henrique teve a mesma experiência que Luísa? Propor inovações que foram rejeitadas apenas para ser afastado quando começou a insistir demais. Meu pai baixou os olhos para o prato. Uma confissão silenciosa. Quando saí da Móveis Silva, continuei, não tinha ideia de que estava repetindo a história. Até que seu Henrique me procurou e me apresentou a Andréa. Ele viu em mim o mesmo brilho que viu em você décadas atrás, pai. A diferença é que desta vez, o sócio visionário não foi deixado para trás. Ricardo bateu levemente o punho na mesa. Isso é algum tipo de acerto de contas? Nos chamar aqui para esfregar seu sucesso em nossas caras? Não, respondi calmamente. É uma proposta de negócios. Ou melhor, 2 propostas. Fiz sinal para Andréa, que distribuiu mais 2 pastas para meu pai e Ricardo. A primeira opção é simples. A Ecomóveis fará uma oferta para adquirir a Móveis Silva. O choque no rosto de Ricardo seria cômico em outras circunstâncias. Isso é absurdo! Ele exclamou. Mesmo com esses números, sua empresa não tem capital para comprar a nossa. Temos o capital necessário, corrigi. Além dos investidores atuais, conseguimos uma linha de crédito específica para esta aquisição. Mas mais importante que o dinheiro, temos algo que a Móveis Silva está perdendo rapidamente: relevância no mercado. Virei-me para meu pai. Os números não mentem, pai. Sei que você tem acesso aos relatórios financeiros. A Móveis Silva perdeu 15% de market share nos últimos 2 anos. 3 das 5 maiores redes varejistas reduziram suas compras, substituindo por fornecedores que oferecem opções sustentáveis. É apenas uma fase, defendeu-se Ricardo. O mercado sempre oscila. Não é uma fase, rebati. É uma transformação estrutural do setor, e vocês estão ficando para trás. Abri minha própria pasta e retirei um gráfico de tendências. Este é um estudo independente sobre o futuro do mobiliário no Brasil. Em 5 anos, estima-se que 40% de todos os móveis comercializados terão algum componente sustentável. Em 10 anos, esse número salta para 70%. Olhei diretamente para Ricardo. A questão não é se a Móveis Silva precisará se adaptar, mas quando. E quanto mais demorarem, menor será o valor da empresa.
Meu pai folheava os documentos com atenção, enquanto Ricardo parecia cada vez mais desconfortável. E qual seria a segunda opção? Perguntou meu pai finalmente. A fusão, respondi. Uma junção da Móveis Silva com a Ecomóveis, criando uma nova empresa que combine o legado e a escala de uma com a inovação e o momentum da outra. Deslizei para ele outra pasta. Nesta proposta de fusão, mantemos a marca Móveis Silva para a linha tradicional, enquanto expandimos a linha Eco. A estrutura de produção seria integrada gradualmente, com a adoção progressiva de processos sustentáveis. No papel, seria uma fusão de iguais, com gestão compartilhada. Ricardo soltou uma risada seca. Gestão compartilhada? Você quer dizer, comigo subordinado a você? Não necessariamente, respondi. Estamos propondo um conselho administrativo com representantes das duas empresas atuais. Você manteria sua posição de liderança na linha tradicional. E quem seria o CEO da empresa resultante? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Olhei-o diretamente nos olhos. Eu. O silêncio que se seguiu era denso como a madeira maciça que por gerações definiu os produtos da Móveis Silva. Foi meu pai quem finalmente o quebrou. Quanto tempo temos para decidir? Perguntou ele, fechando as pastas. A proposta formal será entregue oficialmente na sede da Móveis Silva na segunda-feira, respondeu Andréa. Vocês terão 30 dias para responder. No entanto, ela olhou para mim e assenti, autorizando-a a continuar. Gostaríamos de informar que, se recusarem ambas as propostas, a Ecomóveis aceitará a oferta da Elegance Design para uma parceria estratégica. Você se aliaria aos concorrentes que querem nos comprar? Ricardo parecia genuinamente chocado. Negócios são negócios, Ricardo, respondi, usando exatamente a frase que ele tantas vezes repetiu durante nossas discussões na Móveis Silva. Foi você quem me ensinou isso, lembra? Neste momento, pedi que Andréa mostrasse mais um slide, um gráfico comparativo do crescimento da Ecomóveis versus o declínio da Móveis Silva nos últimos 2 anos, com projeções para os próximos 5. Se nada mudar, expliquei, indicando o ponto onde as linhas se cruzavam. Em aproximadamente 2 anos e meio, a Ecomóveis ultrapassará a Móveis Silva em faturamento. Em 4 anos, estimamos que nosso valor de mercado será pelo menos o dobro. Ricardo empalideceu, finalmente compreendendo a magnitude da situação. Isso não é apenas uma proposta de negócios, concluí, olhando para cada um dos presentes. É uma chance de reunir o que nunca deveria ter sido separado, tanto a parceria original do pai com Henrique Mendes, quanto minha saída forçada 3 anos atrás. É a oportunidade de transformar 2 histórias de divisão em uma história de união e força. O resto do jantar transcorreu em um misto de tensão e reflexão. Enquanto a sobremesa era servida, percebi que havia alcançado exatamente o que planejara: plantar a semente da inevitabilidade. Ricardo poderia resistir, mas meu pai, com sua experiência e sabedoria, já sabia que eu estava certa. O futuro pertencia à sustentabilidade, à inovação, à visão que ele próprio tivera um dia e de alguma forma perdera ao longo do caminho. Quando meus pais e Ricardo estavam de saída, meu pai me abraçou longamente. Você realmente conseguiu, não é? Sussurrou em meu ouvido. Construiu algo extraordinário. Aprendi com o melhor, respondi, sentindo uma emoção que não esperava. Enquanto observava o carro dele se afastando, Andréa se juntou a mim na varanda. E agora? Perguntou ela. Agora esperamos, respondi. Mas não muito. O tempo, afinal, está ao nosso lado. 3 anos depois da humilhação que sofri naquela reunião familiar, eu havia não apenas provado o meu valor, mas transformado completamente o jogo. A mesa estava virada, e agora era Ricardo quem precisava se adaptar à minha visão, ou assistir ao império que herdou ser gradualmente superado pela empresa que construí do zero. A vingança, descobri, não estava em destruir o que ele havia construído, mas em construir algo tão extraordinário que tornasse sua rejeição original no maior erro estratégico de sua carreira.
Os 30 dias seguintes ao jantar em meu apartamento transcorreram com uma intensidade quase palpável. No mercado, rumores sobre uma possível fusão ou aquisição envolvendo a Móveis Silva e a Ecomóveis começaram a circular, criando uma onda de especulações entre fornecedores, clientes e concorrentes. Enquanto aguardávamos a resposta oficial, mantive meu foco no crescimento da Ecomóveis. Inauguramos nosso terceiro showroom, fechamos contratos com 2 novas redes de design de interiores e finalizamos o desenvolvimento de uma linha exclusiva para hotéis e resorts sustentáveis, um nicho emergente e lucrativo que Ricardo jamais considerou relevante. 2 semanas após o jantar, recebi um telefonema de minha mãe. Seu pai e Ricardo estão tendo reuniões diárias sobre a proposta. Ela contou, sua voz traindo uma mistura de orgulho e preocupação. Nunca vi seu irmão tão abalado. Ele contratou 3 consultorias diferentes para avaliar a situação. E o que o pai acha? Perguntei, curiosa sobre a opinião dele, que sempre havia sido o verdadeiro norte da empresa. Ele está... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Dividido. Orgulhoso de você, mas preocupado com o que uma mudança tão drástica significaria para o legado da empresa. No 28º dia do prazo, quando eu já planejava os próximos passos caso recebêssemos uma recusa, meu celular tocou. Era Ricardo. Precisamos conversar, disse ele sem preâmbulos. Pessoalmente, só nós 2. Concordei em encontrá-lo em um café neutro no centro da cidade. Ao chegar, notei imediatamente que ele parecia diferente. Os ombros menos eretos, o semblante mais cansado, mas também mais humilde. Obrigado por vir, ele disse quando me sentei à sua frente. Temos uma resposta? Perguntei diretamente, dispensando amenidades. Ricardo respirou fundo. Ainda não oficialmente. O conselho se reunirá amanhã para a decisão final. Mas... Ele hesitou. Queria conversar com você antes para entender algumas coisas. Estou ouvindo. Por que você está fazendo isso, Luísa? Perguntou finalmente. É apenas negócios ou... é pessoal? A pergunta me pegou de surpresa. Durante 3 anos de trabalho intenso, raramente tive tempo para examinar minhas próprias motivações além da superfície. É ambos, respondi honestamente. Obviamente, existe um componente pessoal depois do que aconteceu. Mas a proposta em si é puramente negócios. Faz sentido estratégico para ambas as empresas. Ricardo assentiu lentamente. Nesses 3 anos, você viu sua empresa crescer do zero até se tornar uma força no mercado. Ele parou, como se as palavras seguintes fossem difíceis de pronunciar. Eu subestimei você. Completamente. Não pude evitar um leve sorriso. Sim, você subestimou. Papai mostrou todos os relatórios da Móveis Silva dos últimos anos. Os números não mentem. Estamos perdendo espaço justamente para empresas com o perfil da Ecomóveis. Ele mexeu nervosamente na xícara de café. Alguns clientes corporativos importantes já nos perguntaram se temos linhas sustentáveis. E o que você respondeu? Que estávamos desenvolvendo. Uma mentira, obviamente. Ricardo me olhou diretamente. A verdade é que estamos atrasados. Muito atrasados. E seria necessário um investimento massivo em tecnologia e desenvolvimento para alcançar onde vocês já estão. O momento que eu esperei por 3 anos finalmente chegara. O reconhecimento explícito de Ricardo de que eu estava certa desde o início. Era doce, mas surpreendentemente não tão doce quanto imaginei que seria. O conselho vai aprovar a fusão, ele continuou. Mas com condições. Queremos manter maior controle sobre a linha tradicional e garantias de que o legado da marca será preservado. Isso é negociável, respondi. Nunca foi minha intenção descaracterizar a marca Móveis Silva. A história e a reputação são ativos valiosos. Ricardo pareceu relaxar ligeiramente, mas então seu olhar se tornou mais intenso. Há uma questão que não está nos documentos, Luísa. Qual seria o meu papel? Era a pergunta que eu estava esperando desde o início. O verdadeiro cerne da questão para Ricardo nunca foi a empresa em si, mas seu papel de liderança, sua posição como herdeiro principal do legado de nosso pai. Isso depende de você.
respondi calmamente. O plano inicial prevê que você continue liderando a divisão tradicional, reportando ao CEO. Fiz uma pausa deliberada. No entanto, estou disposta a considerar uma copresidência no conselho administrativo. Seus olhos se arregalaram. Copresidência? Com funções bem definidas. Eu lidero a área de inovação, tecnologia e novos mercados. Você mantém o controle sobre a produção tradicional, relações com varejistas históricos e operações. Inclinei-me para a frente. Mas com uma condição não negociável. Todas as novas iniciativas de sustentabilidade serão implementadas sem obstruções. Ricardo refletiu por alguns instantes. E o pai? Presidente honorário do conselho. Voz ativa nas decisões estratégicas, mas sem envolvimento operacional diário. Sorri levemente. Depois do susto no hospital, acho que todos concordamos que ele precisa reduzir o ritmo. Continuamos conversando por quase 2 horas, delineando um possível futuro compartilhado que nenhum de nós imaginava poucos meses antes. Quando finalmente nos despedimos, Ricardo estendeu a mão. Devo dizer, comentou ele, com um misto de admiração relutante e desconforto, que você jogou brilhantemente. Construiu uma posição de força que nos deixou sem muitas opções viáveis. Apertei sua mão firmemente. Você sempre disse que eu não tinha capacidade para o mundo real dos negócios. Apenas provei que estava errado. Uma semana depois, assinamos os documentos preliminares da fusão em uma cerimônia discreta na sede da Móveis Silva. A imprensa especializada noticiou o evento como a união estratégica que revolucionará o mercado moveleiro brasileiro, destacando a complementaridade entre a tradição de uma marca histórica e a inovação sustentável de uma startup disruptiva. Após as formalidades, enquanto fotógrafos registravam o momento histórico, pedi alguns minutos a sós com Ricardo na antiga sala de meu pai. Agora nossa sala compartilhada. Tenho algo para você, disse, entregando-lhe um pequeno envelope. Ele abriu com curiosidade e encontrou um cartão dourado com o logotipo da Ecomóveis. O que é isso? Perguntou confuso. Um vale-presente, expliquei com um sorriso contido. Para renovar completamente seu escritório com peças da nossa linha Premium Sustentável. Ricardo olhou para o cartão. Então para mim, compreendendo lentamente a simetria. 3 anos antes, ele havia me oferecido um valor irrisório por minhas ações, tentando me afastar da empresa. Agora, eu lhe oferecia a oportunidade de substituir os símbolos de seu poder ultrapassado pelos frutos de minha visão inovadora. Muito espirituoso, comentou ele, com um sorriso relutante. Devo admitir que tem estilo, Luísa. Pensei em algo mais dramático, confessei. Mas percebi que não precisava. A melhor vingança já aconteceu quando você teve que vir até mim para salvar o legado da família. Ricardo guardou o cartão no bolso interno do paletó. Sabe, por anos eu realmente acreditei que estava protegendo a empresa ao resistir às suas ideias. Agora vejo que quase a destruí por medo de mudanças. O medo é compreensível, respondi, suavizando o tom. A mudança sempre assusta. Mas é inevitável. Caminhamos juntos até a sala de reuniões onde nossa equipe combinada nos aguardava para o primeiro encontro oficial. Antes de entrarmos, Ricardo parou brevemente. Tem uma coisa que ainda não entendo, disse ele. Por que a fusão? Com o ritmo de crescimento da Ecomóveis, em poucos anos você poderia simplesmente nos comprar ou nos ver afundar lentamente. Olhei para a porta fechada, atrás da qual nossos pais aguardavam junto com as equipes das 2 empresas. Porque algumas coisas são mais importantes que provar um ponto, respondi. A Móveis Silva é o legado do nosso pai, o trabalho da vida dele. Eu poderia tê-lo destruído para provar que estava certa, mas que tipo de vitória seria essa? Ricardo assentiu lentamente, compreendendo. Você é melhor que eu, Luísa. Eu teria escolhido destruir. Não se trata de ser melhor. Corrigi. Apenas de ter uma visão diferente de sucesso. Fiz uma pausa antes de completar. Além disso, a verdadeira vitória não está em destruir o que você construiu,
mas em transformá-lo em algo melhor do que jamais poderia ter sido sem mim. Abri a porta e entramos juntos, lado a lado, simbolizando a nova era que começava. Não como adversários, mas como parceiros improváveis unidos por um objetivo maior que nossas diferenças pessoais. A sala explodiu em aplausos. Meu pai, sentado à cabeceira da mesa, tinha lágrimas contidas nos olhos. Ao seu lado, para minha surpresa, estava Henrique Mendes, o antigo sócio de meu pai, agora um senhor de cabelos brancos que sorria com um brilho de satisfação nos olhos. Naquele momento, compreendi que minha vingança sofisticada havia transcendido a mera retribuição pessoal. Eu não apenas provara meu valor e forçara Ricardo a reconhecer seu erro. Havia corrigido um desequilíbrio histórico, fechando um círculo que começou décadas antes de meu nascimento. A nova empresa que criávamos juntos seria maior e melhor que qualquer uma das partes poderia ter sido sozinha, combinando o melhor de dois mundos aparentemente irreconciliáveis. A verdadeira vitória não estava em humilhar Ricardo, mas em transformar sua rejeição no catalisador de algo extraordinário. Como eu suspeitava desde o início, a vingança mais doce não estava na destruição, mas na criação. 18 meses depois, o auditório da nova sede corporativa da Silva Eco Design estava completamente lotado. Executivos do setor, jornalistas, influenciadores de design sustentável e nossos colaboradores, agora somando mais de 300, aguardavam ansiosamente o início do evento. Era a noite de lançamento oficial de nossa linha revolucionária Legado Sustentável, a primeira a integrar completamente a expertise tradicional da antiga Móveis Silva com as tecnologias inovadoras da Ecomóveis. Mais que uma coleção de produtos, era a materialização de uma visão que enfrentou resistência, ridicularização e quase morreu antes de nascer. Nos bastidores, ajustei nervosamente o microfone lapela enquanto o maquiador dava os últimos retoques. Ricardo se aproximou, impecável em seu terno azul marinho, a gravata verde exibindo discretamente o novo logotipo da empresa. "Está pronta?" perguntou ele, verificando suas próprias anotações. "Temos a imprensa internacional hoje." "Estou!" respondi, respirando fundo. "Ainda acho surreal que estejamos aqui, lado a lado, lançando esta linha juntos." Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno que se tornara mais comum nos últimos meses, à medida que nossa parceria improvável evoluía de um acordo forçado pelas circunstâncias para uma colaboração produtiva. Se alguém me dissesse há 2 anos que estaríamos nesta posição... Ele balançou a cabeça, deixando a frase inacabada. Meu assistente aproximou-se, alertando que faltavam 2 minutos para o início. Andréa já aguardava no palco junto com meu pai, que apesar da saúde ainda frágil, fazia questão de estar presente neste momento histórico. "Lembre-se", disse a Ricardo. "Você fala primeiro sobre a tradição, eu complemento com inovação. E então, apresentamos a linha juntos." Ele assentiu, mas então segurou brevemente meu braço. "Luísa, antes de entrarmos, preciso dizer uma coisa." Olhei-o com curiosidade. "Você tinha razão", disse ele simplesmente. "Sobretudo, desde o início. Em qualquer outro momento da vida, estas palavras teriam sido um triunfo doce e absoluto. Mas ali, prestes a apresentar o resultado de nosso trabalho conjunto, senti apenas uma tranquila satisfação. Não era sobre ter razão, Ricardo, respondi. Era sobre ter visão. Entramos no palco sob aplausos calorosos. As luzes brilhantes, o logo da Silva Eco Design projetado no fundo, câmeras registrando cada momento. Ricardo tomou o microfone primeiro, como planejado. Há quase 40 anos, nosso pai, Fernando Silva, começou um pequeno negócio em uma garagem, com pouco mais que suas ferramentas e uma visão. Ele apontou para nosso pai na primeira fila, que acenou emocionado. A Móveis Silva se tornou sinônimo de tradição, qualidade e confiabilidade. Enquanto Ricardo falava sobre o legado da empresa, observei rostos familiares na plateia. Henrique Mendes, sentado ao lado de meu pai, representando o círculo que finalmente se fechara. Minha mãe,
discretamente enxugando uma lágrima. Funcionários antigos da Móveis Silva, que inicialmente temeram a fusão, mas agora exibiam sorrisos orgulhosos ao ver a evolução da empresa. Mas, como toda história de sucesso, continuou Ricardo, chegamos a uma encruzilhada. O mundo estava mudando. Novas demandas, novas consciências, novos desafios. Ele fez uma pausa deliberada. Foi então que percebemos que precisávamos de uma nova visão. Ricardo virou-se para mim, sinalizando minha deixa. Avancei e tomei meu lugar ao seu lado. A inovação raramente segue caminhos tranquilos. Comecei, sentindo o peso de cada palavra. Quando propus integrar sustentabilidade aos nossos processos, muitos consideraram impossível conciliar tradição com práticas ecológicas verdadeiramente transformadoras. Olhei brevemente para Ricardo, que assentiu imperceptivelmente, reconhecendo seu papel naquela resistência inicial. Minha jornada me levou a fundar a Ecomóveis, uma empresa nascida da convicção de que o futuro do design não está apenas na estética ou funcionalidade, mas na responsabilidade com o planeta e as futuras gerações. As próximas telas mostraram gráficos de desempenho da empresa fusionada, 78% de crescimento em receita, expansão para 5 países, redução de 65% na pegada de carbono de nossa produção. Hoje, continuamos em uníssono, um movimento planejado que simbolizava nossa união. Apresentamos a linha Legado Sustentável, a prova viva de que tradição e inovação não apenas podem coexistir, mas juntas criam algo extraordinário. As cortinas se abriram, revelando os móveis que redefiniriam o mercado. A plateia reagiu com exclamações de surpresa e admiração. A linha combinava o design clássico e atemporal da Móveis Silva com materiais revolucionários desenvolvidos pela Ecomóveis. Madeira reflorestada tratada com nossa tecnologia proprietária, tecidos de fibras recicladas, acabamentos naturais sem compostos tóxicos. Após a apresentação técnica e os agradecimentos formais, chegamos à parte final do evento. Ricardo discretamente se afastou, dando-me o centro do palco. Este momento, conforme combinamos, seria apenas meu. Para concluir, disse, quando o auditório silenciou novamente, gostaria de compartilhar algo pessoal. As luzes diminuíram suavemente, focando em mim. Há pouco mais de 4 anos, sentei-me à mesa da família e ouvi que não tinha capacidade para o mundo real dos negócios. Fiz uma pausa, permitindo que as palavras ecoassem. Aquelas palavras, que poderiam ter me destruído, tornaram-se o combustível para uma jornada que me trouxe até aqui, diante de vocês. Olhei para Ricardo, que mantinha uma expressão serena, sem ressentimento pela menção ao passado. Havíamos concordado que esta parte da história precisava ser contada. Muitos me perguntam se construí a Ecomóveis como uma forma de vingança, para provar que estavam errados. Sorri levemente. Talvez no início houvesse esse elemento, mas ao longo do caminho, descobri uma verdade muito mais poderosa. Fiz uma pausa, olhando para toda a plateia. A rejeição pode ser o maior presente que recebemos na vida. Não porque nos motiva a provar que os outros estão errados, mas porque nos liberta para seguir nosso próprio caminho, sem as limitações das expectativas alheias. Notei vários assentimentos na audiência, pessoas que provavelmente haviam passado por experiências semelhantes. Quando fui forçada a deixar a empresa da família, perdi algo precioso. Mas ganhei a oportunidade de construir algo inteiramente meu. Algo que talvez nunca tivesse existido se eu houvesse permanecido no caminho confortável e previsível. Apontei para os móveis expostos, reluzentes sob as luzes estrategicamente posicionadas. Estes produtos não são apenas o resultado de tecnologia avançada ou design inovador. São a manifestação física de uma verdade que todos carregamos. Nossos maiores fracassos frequentemente pavimentam o caminho para nossos maiores triunfos. Ricardo se aproximou novamente, juntando-se a mim no centro do palco. Meu pai e Andrea também se levantaram, completando o círculo de liderança que agora conduzia a empresa. A verdadeira inovação nunca nasce do conforto, continuei. Nasce do desafio, da rejeição, do fracasso aparente.
E quando finalmente superamos esses obstáculos, descobrimos que eles não eram impedimentos, eram a própria estrada. Olhei para meu pai, cuja expressão misturava orgulho e uma compreensão profunda do significado daquele momento. A Silva Eco Design não é apenas a união de duas empresas. É o testemunho de que algumas vezes precisamos nos separar para entender nosso verdadeiro valor e então reunir nossas forças em um nível completamente novo de colaboração. A plateia se levantou em uma ovação espontânea. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, acrescentei minhas palavras finais, que seriam citadas em inúmeras reportagens e entrevistas nos meses seguintes. Quando alguém diz que você não tem capacidade, não desperdice energia tentando provar que estão errados. Em vez disso, use essa energia para construir algo tão extraordinário que torne a opinião deles irrelevante. Porque no fim, o maior sucesso não é fazer os outros mudarem de ideia sobre você. É você transformar aquela rejeição na semente de algo que nem eles, nem você, poderiam ter imaginado. Mais tarde naquela noite, após as entrevistas e a celebração com a equipe, encontrei Ricardo na varanda do salão de festas, contemplando a cidade iluminada. Foi um grande sucesso, comentei, juntando-me a ele. As pré-encomendas já ultrapassaram nossas projeções mais otimistas. Seu discurso final? Ele começou, ainda olhando para o horizonte. Foi poderoso. Obrigada. Sabe, continuou ele, finalmente virando-se para mim. Quando você saiu da empresa, eu realmente acreditava estar fazendo o melhor para o negócio. Nunca imaginei... Eu sei. Interrompi suavemente. E talvez você estivesse certo, de certa forma. Eu precisava daquele empurrão para encontrar meu próprio caminho. Uma forma muito generosa de ver a situação. Ele sorriu. Ergui minha taça em um brinde silencioso. Ao futuro da Silva Eco Design. Ao futuro, ele correspondeu, tocando sua taça na minha. Observando a cidade abaixo, onde vários prédios exibiam o mobiliário de nossa empresa, refleti sobre a extraordinária jornada que me trouxe até ali. A humilhação na mesa de jantar da família. O pequeno cartão de Henrique Mendes. O galpão industrial abandonado. As noites sem dormir. O confronto no hospital, o jantar revelador em meu apartamento, a fusão. E agora, este momento de triunfo compartilhado. A vida raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes, é precisamente nos desvios forçados que encontramos nossas maiores oportunidades. A rejeição que sofri não foi o fim da minha história. Foi apenas o primeiro capítulo de uma narrativa muito maior do que eu poderia ter imaginado. No fim, minha maior vitória não foi provar que Ricardo estava errado sobre mim, mas descobrir uma versão de mim mesma que nem eu conhecia. Uma versão mais forte, mais determinada e mais visionária do que jamais teria emergido no conforto da empresa familiar. Às vezes, o que parece ser nosso maior fracasso é apenas o universo nos redirecionando para nosso verdadeiro propósito. E quando finalmente encontramos esse propósito, percebemos que a jornada, com todas suas dores e desafios, valeu cada passo do caminho.